Pessoal, Shalom, sou a pastora Cristiane Correia e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito do divórcio, mas na perspectiva da violência doméstica. Nós sabemos que o próprio Eterno, ele estabeleceu o matrimônio não com o pensamento dele ser dissolvido, mas sim que o casal permanecesse até que a morte os separasse. Na visão de Deus, o casamento é algo indissolúvel. Deus, ele abomina o divórcio. Ainda que algumas pessoas tentem defender de alguma maneira o divórcio, é preciso entender que Deus, ele é contra o divórcio. Deus abomina, Deus odeia o divórcio. E é preciso que nós tenhamos isso no nosso coração, que nós guardemos isto. Por quê? O casamento está sendo banalizado. Nós olhamos e vemos muitas pessoas que quando falam em casar-se, já vai naquele pensamento de, casou, não deu certo, se separa. É esta a visão do mundo. Para o mundo é normal o casamento ser dissolvido. Para o mundo é normal você casar hoje, se divorciar amanhã e já está pegando outro do outro lado. Mas na visão de Deus, não. Segundo a vontade do Senhor, o casamento, o casal ao unir-se, o homem e a mulher, ao tornar-se um, não é para ser dissolvido, mas sim permanecerem casados. Mas o que acontece na questão da violência doméstica? Seria possível a carta de divórcio, a dissolução, ou a dissolução do casamento? Seria possível que este casamento fosse dissolvido, acabado? Bom, nós vamos falar aqui alguns textos onde nós vamos mostrar algumas questões a respeito da palavra do Senhor, tá? Eu não vou usar aqui o pensamento de pastores, o que os outros acham. Eu vou me embasar unicamente na palavra. No texto de Mateus, no capítulo 19, a partir do verso 1, o que acontece? Os fariseus, quando se aproximam de Jesus, vêm com a intenção, com o propósito de questionar o Senhor. Mas a intenção era, na verdade, colocar a lei de Moisés em questão, trazer a lei de Moisés em questão e ver qual seria a opinião do Senhor. O que o Senhor iria falar a respeito disto. Será que o Senhor iria se pôr contra ou ser a favor do divórcio? Então eles questionam dizendo o seguinte: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Observe bem, é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? A resposta de Jesus foi: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, o fez? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Foi a pergunta de Jesus. Eles vieram com uma pergunta: é lícito o homem deixar sua mulher por qualquer motivo? Jesus vem e traz a lei do princípio, a lei da criação. Veja que Jesus coloca em questão, traz para o meio da discussão a lei da criação. Quando Deus criou o homem, ou seja, o macho e fêmea os fez, e determinou o quê? Que ambos se tornassem uma só carne. Então ele segue. Então, os fariseus perguntam, dizendo o seguinte: Jesus ainda fala, por isso, eles não são dois, mas uma só carne. Jesus está querendo deixar claro o seguinte, gente, que o casamento aos olhos de Deus não pode ser desfeito. Não pode ser desfeito. Preste atenção. Então, o que Jesus está fazendo aqui? Ele está mostrando o que foi estabelecido pelo Criador. O que foi estabelecido pelo Criador. No verso 6 ele já diz também: por isso eles não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, nenhum homem o separe. Jesus está dizendo que Deus uniu nenhum. Ou seja, o poder dos homens não pode desfazer. Não pode. Isso deixa claro, isso aos olhos de Deus. Entenda, foi isso que o próprio Jesus, ele vem e determina. Ele vem e deixa claro. Por isso eles não são mais dois, mas uma só carne. Portanto,
o que Deus juntou, não, nenhum homem o separe. Ou seja, o poder da lei dos homens não anula o poder de Deus. A autoridade dos homens não anula a autoridade de Deus. Aquilo que Deus estabeleceu com relação ao casamento, os homens podem chegar e anular, mas aos olhos de Deus, permanece casados. Permanece casado. E a orientação de Jesus foi, não separe. E isso porque quando o homem vem e faz isto, rompe, quebra esta aliança, rompe o matrimônio. Quando isso acontece, gera-se consequências que são irreversíveis. Principalmente quando há filhos no meio. Porque ao final das contas, as crianças, os filhos, eles vão sofrer. O verso 7 vem a resposta dos fariseus. Então, por que Moisés ordenou dar-lhes carta de divórcio e para repudiá-la? Ele agora vem, preste atenção o que o pecado fez no ser humano. Porque quando Jesus, ele traz em questão, ele traz para o meio da discussão a lei da criação, ele vem e clama pela lei da criação, mostrando para aqueles homens que eram os doutores da lei, aqueles homens que pregavam a lei, eles colocaram de lado o que o próprio Eterno estabeleceu para manter de pé o que Moisés determinou. Só que é preciso deixar claro o seguinte, que em nenhum momento Moisés disse que por qualquer motivo o homem poderia mandar sua mulher embora. Esta foi a interpretação dos homens. É uma das coisas que eu sempre falo, temos que ter muito cuidado. Quando nós colocamos os nossos achismos, nós nos deixamos ser levados pelas nossas emoções no momento da interpretação de um texto. Nós podemos nos equivocar e conduzir pessoas ao erro. Então eles questionam, por que então Moisés permitiu? Ou seja, para aqueles homens, Jesus estava chamando pela lei do Criador. Estava trazendo a lei do Criador para a questão. Eles vêm e colocam a lei. É como se a lei de Moisés, porque não foi Deus que constituiu, não foi Deus que orientou Moisés, como alguns pregam. Deus nunca orientou Moisés a permitir o divórcio. Moisés, como líder, Moisés tentou resolver uma situação. E não era algo para favorecer os homens, mas para favorecer as mulheres que estavam sendo mandadas embora, ficando pelo caminho, muitas acabando indo para o caminho da prostituição, porque estavam sendo abandonadas, os homens estavam mandando as mulheres embora, não tinha. Então Moisés, para tentar resolver uma situação, na verdade, piorou, só trouxe mais problemas. Veja bem, eles colocam agora a lei de Moisés como se a lei de Moisés estivesse acima da lei de Deus. Abro aspas aqui, ou corrigindo, abro um parêntese. Aspas não, abro um parêntese aqui. O que é que a gente percebe hoje em dia? Muitas pessoas estão colocando suas normas, suas regras, acima da própria palavra de Deus. Eles pegam, tá ali as escrituras falam uma coisa, eles vêm e trazem uma ideia, trazem uma regra, uma norma completamente diferente, interpretada diferente, muitas vezes ao pé da letra, que foi o que aconteceu com esses fariseus. O que aconteceu foi que eles interpretaram a lei de Moisés errada. Então, quando agora, no contexto de Jesus Cristo, Jesus se deparou com uma situação que, na verdade, o casamento estava banalizado. Tinha virado bagunça. O homem olhava a mulher no conselho bem e mandava a mulher embora. A mulher descobriu que a mulher tem um problema assim, a mulher ficou feia, a mulher ficou gorda, manda embora. Tudo era razão para mandar a mulher embora. Para despedir, mandar a mulher, a esposa, se divorciar da esposa. Então Jesus vai e diz o seguinte: Moisés, por causa da dureza do coração de vocês, vos permitiu repudiar. Olha aqui. Mas não foi assim desde o princípio. Então Jesus vem e deixa claro que Moisés permitiu por causa da dureza do coração dos homens. Você percebe que o problema está sempre no ser humano? Então tem muitas pessoas que fazem suas escolhas segundo a dureza do seu coração, e quando o resultado é ruim, quer colocar a culpa em alguém e se isentar da consequência. O que estava acontecendo agora foi por causa da dureza do coração dos homens. Foi porque aquele, lá no começo,
Eles não guardaram a ordenança de Deus. Eles não optaram por viver este ensinamento, esta ordem do Senhor. O que foi que eles fizeram por causa da dureza do coração? Claro, a dureza do coração por conta do pecado. Então, a dureza do coração levou os homens a se levantarem contra a própria lei do princípio, a lei de Deus, a respeito do matrimônio. Então, mandava a mulher embora por qualquer motivo. Então, Moisés chegou e permitiu carta de divórcio. Porém, essa permissão não era para facilitar a vida do homem, o homem ficar com quem quisesse, mas era por conta das mulheres que eram abandonadas. Então, Jesus deixa claro. No princípio não era assim. No princípio não era assim. Aí Jesus agora vem e coloca, né, traz em questão agora o que ele tinha para falar, o que estava, a mensagem que ele trazia ali. Foi o seguinte: Jesus agora, né, contrapõe a Moisés dizendo o seguinte, a lei de Moisés. E eu vos digo que quem repudiar sua esposa, a não ser por causa de fornicação, que é o texto no original, é fornicação, e casar, porque fornicação não se restringe apenas ao sexo antes do casamento, tá? Está relacionado mesmo é uma palavra que generaliza, tá? Generaliza todo tipo de imoralidades, no sentido, né, do sexo, antes, durante. Então, qualquer motivo, ou seja, por fornicação, nessa questão aqui, não é só o sexo, não se limita, não se restringe apenas ao sexo antes do casamento, mas traz o adultério, né? Traz o adultério, a prostituição. Então, por isso que o texto está fornicação. E ele diz assim, ó, a não ser por causa da fornicação, e casar-se com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Então, Jesus vem e traz esse ponto aqui. Deixa claro o seguinte: se você observar o que estava acontecendo na época, o casamento tinha sido banalizado, né? Tinha virado uma bagunça. Então, Jesus vem e mostra o seguinte, que vocês precisam prestar atenção, que a questão aqui não é porque você é homem, não é porque Jesus, ele surge humanizado nessa cultura, no meio dessa cultura. Estava completamente banalizada a questão do casamento. O casamento estava sendo respeitado. O homem olhava, não gostou, casou, passava um tempo com a mulher, mandava a mulher embora. Então Jesus agora vem, e isso é o tipo de repreensão para a atitude dos homens. Quando nós vemos agora, isso aqui, Jesus falando do motivo para o divórcio. O motivo para o divórcio. Mas, Cris, você no começo do vídeo falou que o tema seria a respeito da violência doméstica. Eu preciso mostrar para você aqui primeiro. Eu preciso deixar claro para você aqui a questão que o motivo, à luz das escrituras, que permite-se o divórcio. Não é que Jesus é a favor de divórcio, mas por causa da dureza do coração do ser humano, porque Jesus não vai estar, não espere, porque nós precisamos ser responsáveis pelas nossas escolhas. Não é eu fazer a escolha errada e colocar Jesus para resolver os problemas. Então, o que foi que Jesus fez? Jesus, ele deixa claro o seguinte: se deixar o único motivo, Jesus vem dizer, só por questão de quê? Da fornicação. Se houver esse tipo de situação, então pode se divorciar. Pode se divorciar. Essa é a razão. Agora, se inventarem de se separar por outras razões, quem casar com a repudiada vai estar em adultério. Já em Marcos fala a respeito também, né, ele relata a respeito, só que Marcos, ele está escrevendo não para os judeus. Marcos está escrevendo para a igreja gentílica, tá? Para os cristãos gentios. Por isso que ele vem e fala a respeito da mulher se divorciar, porque na cultura judaica a mulher não pede divórcio. Na cultura judaica, falando, né, no tempo bíblico, hoje em dia já se pede, mas no tempo bíblico não. Na cultura da época, não, a mulher não pedia divórcio, né, exceto por questões de, por exemplo, se o marido trabalhasse em alguma caldeira, tá?
e questão de trabalho sujo, né? Então, isso era um motivo que ela poderia pedir o divórcio, tá? Então, vamos agora para 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7. Aí aqui agora nós vamos ver a questão do divórcio sem nenhuma razão. Sem nenhuma razão, olha aqui. Olha o que Paulo diz. 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do verso 10, está escrito: E aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. Paulo está querendo dizer o seguinte: eu estou ordenando vocês, mas a palavra não é minha, a mensagem não é minha, a palavra é do Senhor. A mensagem está vindo de Deus. Que a mulher não se aparte do seu marido. Ou seja, a mulher não podia sair de casa, tá? Mas, se ela sair de casa, que ela permaneça solteira. Ou seja, aqui, Paulo não está mostrando uma razão. Ele não está dizendo assim, se for isso ou aquilo. Não, ele só está dizendo assim, se a mulher olhar, ela não está feliz, ela não se sente bem, ela desgostou, sei lá. Se ela decidir ir embora, vá, agora fique sozinha. Jesus fala lá a respeito do divórcio. Do divórcio. O motivo para o divórcio seria a fornicação, tá? A fornicação. E aí a gente coloca, né? A fornicação, como eu já expliquei, está falando não é uma palavra no sentido específico, é a respeito do sexo, ou apenas do sexo antes do casamento, mas generaliza outros pecados relacionados à questão do sexo. Aí Paulo ele vem e diz assim, se ela decidir ir embora, que fique sozinha, ou fique solteira, né? Mas, olha aqui, ou que se reconcilie com o seu marido e o marido não deixa a sua esposa, ou seja, o marido não podia repudiar a esposa. Aí ele vem e diz assim, olha, mas ao restante, que é aqui o ponto principal, mas ao restante, se algum irmão tem esposa descrente e ela consente em habitar com ele, não abandone. Olha aqui. Aí ele diz, e a mulher que tem seu marido descrente e ele consente em habitar com ela, não abandone. Aqui é aquele casal que um se converteu ao Senhor, mas o outro não é convertido. Aí Paulo está dizendo assim, se ele aceita estar com você agora pertencendo à fé, né? Você agora é uma discípula do Senhor, você é um discípulo do Senhor. Então, se ele consente em estar com você, então, que você continue. Não abandone ele. Continue casado com ele. Aí ele segue dizendo o seguinte, porque o marido descrente é santificado pela esposa e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os filhos seriam impuros, mas agora são santos. Mas, se o descrente se apartar, aparte-se. Ou seja, se a parte descrente não quer continuar com a parte que é cristã, que aparte-se, né, que vai embora. O irmão ou a irmã não está sob a servidão neste caso. Ou seja, você não é obrigada, tá? Você não é obrigado, você não está mais debaixo da servidão. Por quê? Porque você como esposa, você tem, né, a responsabilidade, né, de estar ao lado do seu marido, de estar cuidando dos seus filhos. Mas se o seu marido não quer mais estar com você, se a esposa não quer mais estar com o marido, então o que acontece? Deixe ir. Deixe ir. Se você já fez tudo que pôde, se você já orou, aqui está falando, aqui é um caso. Um caso de quê? Uma parte crente e a outra não. Porque você não pode obrigar a pessoa a ficar com você. Você não pode fazer isso. Se aquela outra pessoa está querendo ir embora, se a parte não crente quer ir embora, tudo bem, que vá. Aí ele segue dizendo, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque se a pessoa insistir em querer ficar com uma pessoa que não quer ficar com ela, ou vice-versa, vai estar em guerra, vai estar em discussão, vai estar em briga. Mas a questão é, mas e agora? E no caso da violência doméstica? O marido seja crente ou não, porque tem uns crentes que gostam de bater em mulher, tá? Tem uns crentes que gostam de bater em mulher, tem uns crentes aí, uns homens aí que dizem ser de Deus, mas não são. Na igreja é homem de Deus, na igreja é uma bênção, na igreja é vaso, é profeta, é tudo. Mas em casa não. Em casa é violento com a esposa, muitas vezes pode até não agredir fisicamente, mas às vezes
aquela esposa sofre violência psicológica. É maltratada, é humilhada. Isso é um tipo de violência. E Deus não se agrada disso. Então, no caso da violência doméstica, o que é para ser feito? A mulher é obrigada a viver em casa apanhando do marido? Não. Não. Não, porque a Bíblia diz que a mulher não pode se separar porque Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Por isso que eu comecei falando logo o que Deus pensa, o que Deus estabeleceu. Porque é isso que precisamos viver. Porém, se está aqui o casal e o esposo, ele é violento com a sua esposa, abusa da sua esposa, agride a sua esposa, essa esposa não deve ficar com este homem. Não deve. Aí tem gente que é só ela orar até Deus salvar ele. Não. Essa mulher fica a ponto de perder a vida. Nós precisamos ser responsáveis pelas nossas escolhas. Nós oramos a Deus, mas nós fazemos as escolhas. Então, no caso da violência doméstica, essa esposa, ela não deve continuar com esse marido. Eu sou pró-casamento, sou completamente contra o divórcio, mas em alguns casos, eu sou a favor. Eu sou a favor do caso, no ponto segundo o que Jesus mesmo traz esclarecendo para aqueles fariseus. No ponto com relação ao que o próprio Paulo fala também aqui no capítulo 7, a partir do versículo 12 ao versículo 16, onde Paulo fala a respeito do casal, né, que tem o cristão e o não cristão. Esse ponto de violência você não vai ver. E lembrando-se bem que a forma que no contexto bíblico, no contexto de Jesus, a mulher não era bem tratada, não. Não era todo o esposo que tratava bem a esposa. A mulher sofria muito naquela época. A mulher, ela não era muito valorizada naquela época. Então, pense bem o que a mulher sofria naquela época. Por isso que se você observar bem, olhar por essa perspectiva, Jesus estava, na verdade, repreendendo aqueles homens que estavam abandonando sua esposa. Malaquias capítulo 2, o próprio Deus, ele repreende os homens que abandonaram a esposa, a mulher da sua mocidade. Então nós precisamos prestar atenção, sim, nos voltarmos para aquilo que Jesus ensinou, tá? Que é essa vontade de Deus. Mas, por outro lado, você sabe muito bem a dureza do coração do homem por causa do pecado. Então, se o homem, por causa da sua dureza do coração, aí o homem vai, maltrata a esposa, bate na esposa, bate nos filhos, oferece o risco a esta mulher, e o pastor chegar e dizer para ela continuar aguentando, vai orando, minha irmã, vai orando que Deus vai te dar vitória. Vai orando, minha irmã, que Deus vai te dar vitória. Deus, ele tem o poder de dar a vitória. Preste atenção, Deus tem o poder de dar a vitória. Mas também Deus não se agrada desse tipo de casamento. Deus não aceita um casamento abusivo. Deus não se sente feliz. Claro que você faz a escolha. Não é Deus que vai sair escolhendo homem para ninguém, mulher para ninguém. Você escolhe. Então é você que tem que observar. Você que é solteiro, que é solteira, que chegou aqui nesse vídeo, preste atenção nas suas escolhas. Não vá atrás de profecia, de visão, de revelação, que o vaso desceu, o anjo desceu, veio aqui, trouxe o renovo e veio me dizer que o meu marido está ali do outro lado. Cuidado com esse tipo de profecia, porque não existe profecia para casamento. O que existe é você sim. A gente ora a Deus, a gente busca a orientação do Senhor. Deus abre o nosso entendimento. Deus abre a nossa visão, mostra o caráter da pessoa. Aí tem gente que olha, o camarada é um mau filho. Às vezes é um mau filho, ou se não, tá solteira, tá querendo marido, tá doida aí atrás do marido, entrando em aplicativo de namoro, procurando homem. Aí agora, de repente, quando se depara com o homem, aí o homem é lindo, aí vai ver, é divorciado, aí não conhece a história, se casa, quando menos espera, tá apanhando. A culpa é de Deus? Não. Então tem que se ter cuidado com as escolhas que vai fazer. Então, neste momento, eu oriento a você o seguinte: está vivendo um casamento abusivo, o marido, ele agride você, ele te maltrata,
Você percebe que existe sim um terror psicológico, uma violência psicológica, maus tratos, não aceite. Você não é obrigada a isso. Você não é obrigada. Mas se aí o que é que eu faço? Porque se eu me separar dele, eu vou viver sozinha. Porque tem mulheres que muitas vezes se submetem a esses tipos de violências por causa, sabe de quê? Por causa disso aqui, ó. Por causa de dinheiro. Porque, olha, mulheres que dependeram o tempo todo, por isso que minha mãe já me dizia, case primeiro com emprego, depois você vai e procura um homem e casa. Por isso, por quê? Para não depender de homem. Porque na primeira, virou a cabeça, quis ir embora, aí fica a mulher correndo atrás de pensão, fica a mulher correndo atrás do homem para poder ter uma pensão de 50, de 60, 100 reais, dependendo. E olha lá que muitas das vezes nem paga. Então, tem muitas que se submetem a atos de violência, porque já tá pensando, não, porque senão vai faltar o dinheiro, porque senão eu vou perder as regalias que eu tenho, senão eu vou perder, embora aconteça tudo isso, eu não sou feliz no casamento, eu suporto tudo isso, porque olha o luxo que eu vivo, olha os bens que eu tenho, olha tudo que eu tenho. Do que adianta você viver por aí, mostrando os dentes para todo mundo, postando foto bonita, viajando e apanhando do marido? Deus não te chamou para isso. Deus não constituiu casamento nenhum para isso. A gente já vê o seguinte, Paulo escrevendo, Paulo diz o seguinte, que o homem, a mulher seja submissa ao marido, mas essa submissão aqui não é escravidão. A submissão aqui não é para a mulher ficar sendo maltratada pelo marido ou estar em segundo lugar. A submissão aqui é completamente diferente. Não é essa submissão que muita gente está pregando por aí, que a mulher não pode nem dar opinião dentro de casa, porque o que vale é o que o homem diz. Isso não é, Deus nos chamou, casamento não é isso. Se a gente olhar lá no começo da criação, Deus criou Adão e Eva. E Deus colocou na mão de Adão e Eva o poder de governo. O poder de governar. Ambos governarem juntos, ambos decidirem juntos, conversarem, analisarem a situação, ambos juntos. Deus nunca colocou a mulher em segundo plano, nunca colocou a mulher debaixo do pé do homem para estar sendo maltratada pelo homem. Para você ver o que o pecado fez. Só que já estando em Cristo agora, nós fomos reconciliados com Deus e o poder do pecado, a maldição do pecado não mais está sobre nós. Só que tem pessoas que eles seguraram o sacrifício de Jesus, mas não quiseram abrir mão da maldição do pecado. De que maldição? Eu estou falando aqui a respeito do casamento. Então, como é que um homem diz que está em Deus, é discípulo de Cristo, ou uma mulher diz e maltrata o marido, ou o marido maltrata a esposa? Então, Paulo vem e diz: vocês, marido, amem as esposas de vocês como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. E a gente vê hoje em dia até homens, obreiros, pastores, que agridem a esposa, maltrata a esposa. Então, concluo esse vídeo dizendo para você o seguinte: não aceite um casamento abusivo. Não permaneça em um casamento abusivo. Teve violência, saia disso, não aceite. Deus, ele é contra, ele odeia o divórcio. A dureza do coração do ser humano gerou o divórcio. Moisés permitiu por causa da dureza do coração do homem. Mas Jesus veio diante dos fariseus e clamou pela lei da criação. Qual foi a lei da criação? Deixará o homem pai e mãe, iniciar a mulher e ambos serão uma só carne. Aí Jesus disse: então eu digo para vocês, aquilo que Deus juntou, não separe o homem. Não desfaça o homem. Porque quando se desfaz um casamento, tem consequência. Tem consequência. Então, vamos estar orando. Eu quero aproveitar e quero fazer uma oração. Não é sempre que eu faço uma oração no final do vídeo, mas eu quero orar por você, que está passando por situações e está pensando demais se continua nesse relacionamento ou sai dele, um relacionamento abusivo, você não dorme direito, você está o tempo todo preocupada, você está o tempo todo com medo. Deus não quer que você viva desta maneira. Deus não constituiu a tua vida ou o casamento para que esteja dessa maneira. Deus quer que estejam em paz. Se não está havendo, se não há paz, se um está querendo guerra, se um não quer estar em tranquilidade, então a parte que busca paz é melhor estar só.
Então eu quero orar pela tua vida, Senhor Deus. Eu quero orar pela vida desta pessoa. Essa mulher, Senhor, parou aqui nesse vídeo, que o Senhor, segundo a sua misericórdia, vinha iluminando o seu coração. O Senhor tem poder de restaurar, mas existem coisas que o Senhor não vai fazer. Tem coisas que é a pessoa que precisa decidir. Então, Pai, eu apresento esta pessoa em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo, Pai, venha lhe guiando. Em nome de Jesus Cristo. Que ela neste momento receba a paz do Senhor no seu coração. Que a Shalom de Deus tome conta do seu coração. E ela se posicione e saia desta situação que o Senhor não preparou para ela. O Senhor está dando a oportunidade a ela para que ela saia desta situação. Eu creio que o Senhor há de conduzir o espírito da tua filha em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor em Cristo Jesus continue abençoando a todos, abençoando a tua vida. Não saia deste vídeo sem curtir, sem compartilhar, também sem se inscrever. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreve-se. Também aproveita e ativa o sininho de notificações para todos. E sempre que eu postar um vídeo aqui no canal, você será notificado. Obrigada por você ficar até o final do vídeo. Shalom para você e um beijo no teu coração.